Você já teve a sensação de que está sempre cansado? Mas não um cansaço físico. Não aquele que se resolve com uma boa noite de sono. É um cansaço diferente. Um peso na cabeça. Uma sensação de estar sempre ligado, sempre pensando, sempre resolvendo coisas, mesmo quando o corpo está parado. Você acorda, resolve problemas, cumpre obrigações, faz o que precisa ser feito, mas termina o dia mentalmente esgotado. E o mais estranho é isso. Quando você para analisar, não aconteceu nada tão grave assim. Nenhuma tragédia, nenhum grande desastre. Mesmo assim, você está exausto. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, dizia algo que hoje soa quase provocativo. Esse cansaço não vem da vida em si. Ele vem da forma como interpretamos a vida. E isso levanta uma pergunta desconfortável, mas libertadora. E se boa parte do seu sofrimento fosse opcional? Meu nome é Cádmio, e aqui eu não ensino filosofia. Eu mostro como a filosofia pode salvar o seu dia, a sua mente, e em muitos casos, a sua vida. Todo mundo fala de Marco Aurélio como se ele fosse apenas sobre ser calmo, meditar, aceitar tudo com serenidade. Como se ele fosse um coach da antiguidade, repetindo mensagens suaves para te confortar. Mas isso é um erro profundo. Marco Aurélio não estava tentando te acalmar. Ele estava tentando te acordar. A filosofia dele não nasce do conforto. Nasce da responsabilidade. Ele escreveu suas reflexões enquanto governava um império gigantesco, em meio a guerras constantes, epidemias, perdas pessoais e traições políticas. Ele não escrevia para o público. Escrevia para si mesmo como alguém que luta diariamente para não ser dominado pela própria mente. E a verdade desconfortável que ele repetia para si era simples e dura. Se você sofre, não é pelo mundo, é por você mesmo. Isso não é uma acusação, é um chamado à lucidez. Hoje eu quero te convidar a olhar a filosofia de Marco Aurélio de um jeito que quase ninguém olha. Não como um manual de autoajuda, não como um conjunto de frases bonitas, mas como um espelho. Pense agora em algo que te irrita ou te preocupa com frequência. Pode ser uma pessoa, uma situação, um erro do passado, algo que ainda nem aconteceu, mas que você já sofre como se fosse real. Agora, faça uma pergunta simples. A mesma pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo. Isso depende de você? Na maioria das vezes a resposta é não, mas mesmo assim você se martiriza. Você revive conversas, recria cenas, constrói diálogos que nunca aconteceram, imagina desfechos catastróficos. E pouco a pouco, você se torna prisioneiro de algo que nem existe fora da sua cabeça. Marco Aurélio dizia: a confusão não vem das coisas, mas da opinião que fazemos delas. Essa frase parece simples, quase óbvia. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando o peso real disso. Porque entender essa ideia não é confortável. Ela tira de você a desculpa de culpar o mundo por tudo o que sente. Aqui está o ponto em que a abordagem convencional falha. Marco Aurélio não queria que você meditasse e fosse zen. Ele não queria que você fingisse calma. Ele queria que você entendesse algo fundamental. Sua mente é uma máquina poderosa, mas você ainda não aprendeu a comandá-la. Ela antecipa problemas antes que eles existam. Amplifica erros pequenos até transformá-los em monstros. Cria expectativas irreais. Compara você com os outros. Revive o passado. Projeta o futuro. Se você não percebe isso, passa a vida inteira lutando contra fantasmas. Problemas imaginários, cenários que nunca se concretizam. Mas no momento em que você percebe isso, algo muda. A mesma mente que te tortura pode se tornar sua maior aliada. Marco Aurélio praticava um exercício simples, quase banal, mas profundamente transformador. Sempre que algo o incomodava, ele parava e perguntava: isso depende de mim? Se não dependia, ele deixava ir. Não porque era fácil, não porque não doía,
mas porque insistir seria inútil. Se dependia, ele agia. Com clareza, com foco, sem drama, sem vitimismo. Esse pequeno hábito muda completamente a forma como você reage ao mundo. Ele transforma ansiedade em discernimento, raiva em ação consciente, frustração em desapego. Agora vamos trazer isso para a sua vida real, para o seu dia a dia. Um chefe que critica injustamente. Isso depende de você? Não. Você pode ouvir, aprender o que for útil e soltar o resto. Um erro que você cometeu. Isso depende de você? Sim. Então resolva, sem se punir eternamente, sem transformar o erro em identidade. Redes sociais te deixaram ansioso, comparação constante, sensação de estar sempre atrasado. Isso depende de você? Em grande parte, sim. Você não controla o que as pessoas postam, mas controla quanto tempo e energia entrega a isso. Percebe a diferença? O mundo continua caótico, imprevisível, imperfeito. Mas você deixa de ser prisioneiro dele. Marco Aurélio nunca prometeu felicidade constante. Ele nunca disse que a vida seria leve ou justa. O que ele prometeu foi algo muito mais raro: clareza em meio ao caos. E clareza é o que impede sofrimento desnecessário. A filosofia dele não é confortável, não é doce, não é motivacional. Ela é crua, direta, real. O ponto central é simples. Você nunca vai conseguir controlar tudo, mas pode controlar sua mente, que é o único lugar onde o sofrimento realmente nasce. E quando você percebe isso, percebe também algo ainda mais profundo. Sua paz não depende do mundo, não depende das pessoas, não depende das circunstâncias. Depende de você, e só de você. Então agora eu te pergunto de verdade: qual fantasma você tem alimentado dentro da sua cabeça, que nunca existiu fora dela? Escreve nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Porque filosofia só vale a pena quando deixa de ser ideia e passa a te transformar por dentro.